Olá, bom dia! Está começando agora o Mais Esportes, primeira edição, para contar tudo do futebol goiano nesta quarta-feira. Ao meu lado, um show de opiniões com o Nivaldo Carvalho, sempre direto ao assunto. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, André Isaac? Um grande abraço a todos. Hoje o Atlético define a situação dele na Copa do Brasil. Está em desvantagem, mas no futebol tudo pode acontecer. Quem sabe o Atlético pode causar uma grande surpresa ao Brasil. E o Vila Nova continua à procura de técnico. Segundo as informações, pode ser o Givanildo Oliveira ou então o técnico Ademir Fonseca, que está na equipe do São Caetano. Escolhe um, Nivaldo Carvalho. O Ademir Fonseca é melhor, é mais tratável, inclusive, tem mais capacidade, não tem a preguiça que o Givanossauro tem. Então, acho que seria o Ademir Fonseca. Mas dizem que ele está pedindo uma bala muito pesada, né? Aí fica difícil. Eu acho que o Ademir Fonseca ainda não está nesse padrão FIFA de qualidade para ter um salário tão alto assim, não. E tem a possibilidade pequena de efetivar o técnico Edmar Vasconcelos. Ele está interino. Ele era auxiliar técnico do Hélio dos Anjos, depois continuou como auxiliar do Antônio Carlos. E ele falou sobre essa possibilidade. Creio que sim, né? Isso aí a diretoria ficou bem à vontade, mas é claro que se for de interesse deles e fazer essa proposta, é claro que eu tenho meus objetivos também na minha carreira, mas isso aí é uma coisa que a gente vai conversar. A princípio, o que foi conversado é que até a contratação do novo técnico, eu vou ficar dirigindo a equipe, né? Inclusive esse jogo de Morrinhos já. O Edmar já tentou algumas vezes, já treinou alguns times, já foi treinador do Goiânia. Uma vez ele deixou de ser auxiliar do Hélio dos Anjos para tentar a carreira solo. Ele começou um período também, André, quando o Adson Batista estava lá no Grêmio Umense. Isso. Ele fez um amistoso, ia começar o campeonato e acabaram demitindo. Olha, o técnico vive de resultados. O Edmar ganhou aí o clássico. Ganha do Morrinhos, por exemplo, por que não coloque ele? Entre as povos que estão pedindo muito dinheiro, entre ele e o Givanildo, por exemplo, eu prefiro o Edmar. O cara daqui eu concordo com você. É boa gente, não vai causar a confusão que o Givanossauro vai procurar, é técnico caro demais esse Givanossauro. Então eu acho que efetiva aí o Edmar Vasconcelos. O dia que ele não der conta, faça como se faz normalmente com o treinador, manda embora. Irmão do Omar, um dos donos da Sportville, né? Exatamente. Então já tá tudo em casa, né? E o Edmar, pela convivência que ele teve aí com o Hélio dos Anjos, é lógico que ele já aprendeu alguma coisa. Ele precisa agora ter o respaldo da diretoria, caso ele seja efetivado, se impor. Treinador que tem pulso fraco não vai a lugar algum. Ele pega, por exemplo, os mais experientes, o Rony, quem mais aí, hein? É o Rony... Michel... É o Michel, né, que tem 28 anos. Álvaro... Pega esses jogadores aí como referência dele, né, ter um bom relacionamento com essa turma aí, até para que eles possam mandar nos outros lá dentro de campo, e ele vai trabalhando normalmente, que não é possível que ele não aprendeu, por exemplo, da tática no futebol, tendo aí convivido com o Hélio dos Anjos uns 12 anos, né? Efetiva ele, por que não? Vamos falar agora do Atlético, que joga hoje pela Copa do Brasil, lá em Curitiba, contra o Coritiba. O técnico René Simões falou sobre a pressão de jogar no estádio Couto Pereira. A pressão é grande, mas é uma torcida extremamente civilizada. Aquilo que aconteceu e todos repercutem aí naquele jogo contra o Fluminense, aquilo foi um incidente isolado. Eu acho que a torcida não esperava cair para a segunda divisão e teve uma reação negativa e passou a impressão de que a torcida do Coxa é uma torcida violenta. Absolutamente, eu posso garantir para vocês que não. A pressão vem do gritado, colocar pressão mesmo de vaiar, ajudar o time o tempo todo. Fora isso, pode jogar tranquilo que não tem nada mais além disso. E aí, você está confiante na classificação do Atlético hoje, Nivaldo? Nem um pouquinho. Estou desanimado, rapaz. Acho que o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil no primeiro jogo. Só se acontecer uma surpresa daquela enorme, gigantesca, para o Atlético eliminar o Curitiba aí com 2 gols de diferença. É muito difícil. Daqui a pouco a gente vai falar do Goiás. Tem jogador importante do futebol goiano fazendo aniversário hoje, em 1 minuto. Hoje é aniversário do goleiro Arley do Goiás, 39 anos, e ele já avisou o que quer de presente. No momento, a classificação, sem dúvida nenhuma, que
que dá condição para a gente passar para a próxima fase e continuar trilhando o nosso caminho na Copa do Brasil, né? Se eu puder fazer um pedido um pouco mais distante, um pouquinho ali na frente, ali, tentar trazer o Goiás de volta à Série A, né? Não importa se em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, mas que uma dessas 4 vagas fique com o Goiás no término do Campeonato Brasileiro. O Arley foi mal nisso aí, André. Foi? Por quê? O Arley já está num outro patamar de ficar respondendo, eu quero classificar no Campeonato Grande, quero subir para a Série A. O Arley, você é um cara inteligente. Fala outras coisas, o que é um Brasil melhor, um Brasil com menos corrupção. Claro que isso aí é uma utopia, né? Mas essas coisas, isso é muito pouco para você já é totalmente consolidado. Muito pouco. Você pode raciocinar de uma maneira mais ampla, até porque você tem capacidade para isso. O Goiás embarca daqui a pouco para Campinas, onde joga amanhã contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. pratiquemaisesportes.com.br é o nosso site, onde você assiste os vídeos do programa, lê as colunas dos nossos comentaristas, as notícias e também participa. Aqui na tela uma participação. Augusto, Nivaldo, no último dia de contratações o Goiás não anunciou ninguém. O time não precisava mesmo de reforços no Campeonato Goiano? Não, precisar, o Augusto precisa, né? Precisava, até porque não há mais possibilidade de contratação. Mas o Goiás, com esse time que tem aí, ele tem amplas condições de disputar, por exemplo, o título. Já demonstrou isso com essa garotada mesclada aí com jogadores experientes, por exemplo, como o Arley, né? Que está completando 39 anos de idade hoje. Parabéns ao Arley, muitos anos de vida para ele. Todo time precisa se reforçar, né? Mas não é, para o Campeonato Goiano, uma situação de desespero para o Goiás, não. Você deve se lembrar, Nivaldo, aquele lance polêmico que aconteceu lá em Morrinhos do Tolói, né? Ontem o Antônio Pereira foi entrevistado no Mais Esporte segunda edição, disse que o árbitro estava errado, cometeu um erro o André Luiz Castro. Não deveria ter anulado o gol, porque o Tolói não estava participando da jogada. Então, ele beneficiou o infrator. E ele também falou sobre o Arthur Neto. Arthur Neto que criticou a arbitragem, criticou o árbitro André Luiz Castro, disse que o André Luiz Castro não deve mais apitar jogo do Goiás. E atenção para o que disse o Antônio Pereira sobre as declarações do Arthur Neto. Primeiro, acho que cada setor é responsável pelo seu trabalho, certo? Eu sou responsável pela arbitragem, ele é responsável pela instituição Goiás, certo? Com relação a essa manifestação, para mim é chantagem baixa, certo? Quer esconder algo mais. Tem que jogar claro. Nós assumimos nosso erro. Eles assumem o erro deles também. Certo? A mim, eu vou continuar meu trabalho, eu não me preocupo nem atinge qualquer tipo de manifestação. Isso é coisa de aspectos que não traz benefício nenhum. É tentar pressionar uma situação que não existe. Aí. Pegou pesado. Tá certo, Tonhão. Tem que dar um basta nisso, mesmo que o Arthur Neto tá um chato de galocha, negócio de arbitragem. Mas eu questiono esse posicionamento do Antônio Pereira em relação a essa situação aí do Rafael Tolói. O André Luiz Castro errou em reiniciar a partida com um corpo estranho, alheio ao jogo, que era o Rafael Tolói. Então esse foi o erro do André Luiz Castro. Agora ele revê isso aí, ele revê essa situação, foi um erro, prejudicou sim o Morrinhos, mas entre dois erros, ele optou por invalidar o gol do time do Morrinhos. Mas ele não poderia, o André Luiz Castro, de forma alguma, ter reiniciado o jogo com um corpo estranho, que era o Rafael Tolói, que já não fazia mais parte do jogo. Sai Vitor Hugo do Trindade, pediu demissão. Arilson Lopes, auxiliar técnico, assume o time, está efetivado, Nivaldo. A Santíssima Trindade dê força para o Arilson. Um abraço, Nivaldo. Fique com Deus, filhinho. Depois do intervalo comercial tem o Mais Esportes Nacional. Fique ligado. E toca a pelota pra frente que sabe gingar.